arautos da verdadeira fé católica, cruzados defensores da pureza da doutrina, haters em redes sociais, ou apenas alguns jovens recém-convertidos que não sabem lidar com um pouco de conhecimento e o vício da soberba. No vídeo de hoje nós vamos falar dos chatólicos. Bem, meus irmãos, esse com certeza é um vídeo complicado de ser gravado, mas hoje eu resolvi falar um pouco dos chatólicos. Nos vídeos recentes que gravei no meu canal, eu pude ver uma enxurrada de chatólicos entrando e comentando nos vídeos. Então eu resolvi dedicar um vídeo especial para eles, né? Bem, gostaria de falar um pouco dos sintomas e das atitudes dos chatólicos. Já adianto que vou gravar um vídeo também falando sobre os católicos jujubas, que eu acho que é o extremo oposto dos chatólicos. Porém, algo une esses dois grupos, né? O vício da soberba. E é sobre isso, principalmente sobre isso que eu gostaria de falar neste vídeo. Veja, o chatólico tem uma espécie de autoconfiança excessiva, né? Um julgamento prematuro, inclusive, em relação aos outros. O indivíduo se converteu recentemente, mas ele já se considera o martelo dos hereges. Deve ter lido um ou dois livros ali que fale sobre a sã doutrina, começou a ter alguma leitura espiritual e pronto, já se tornou o grande mestre da vida espiritual e também o grande doutor das gentes, né? Enfim, mal conhece o catecismo, mas já se sente habilitado para resolver questões, né, de alta teologia, questões que exigem, né, de fato muita reflexão. Um exemplo disso é a questão da crise na igreja, né? É impressionante como as pessoas têm uma opinião rápida, formada rapidamente sobre assuntos tão complexos. Não porque você tem que tomar um posicionamento, porque você tem que se posicionar. Meu irmão, né? Nós não somos obrigados a ter opinião sobre tudo. Eu não preciso ter uma opinião sobre tudo. É claro que, por exemplo, como sacerdote, em algumas circunstâncias eu sou obrigado sim a ter uma opinião, eu sou obrigado a fazer um juízo, né? Mas faça um jejum de opiniões, é a minha recomendação, o meu conselho para cada um. Uma outra característica do chatólico é a superficialidade. A pessoa tem uma devoção focada em exterioridades, em manias, né? Então é a listinha de tarefas que a pessoa precisa cumprir para que ela se sinta um bom católico. Então, nessa listinha de tarefas, entra ali, por exemplo, hoje é sexta-feira, né? Entra a abstinência de carne na sexta-feira. E as pessoas transformam a abstinência de carne na sexta-feira em uma coisa neurótica, muitas vezes, complexada. Sendo que, meu irmão, faça aquilo ali e pronto, acabou, né? Mas vai se tornando, essas práticas exteriores vão se tornando uma espécie de mania. Por quê? Porque a pessoa vive na superficialidade, né? Você não tem verdadeiras virtudes ali. Especialmente, aliás, aqui falando de virtude, especialmente a caridade e o serviço ao outro, né? O espírito de serviço. Como falta a caridade nos católicos? Eles sempre vão justificar, né, isso e sempre verão esse discurso da caridade como uma coisa própria de Padre TL. Está falando de caridade, está falando de espírito de serviço. Se colocar um social no meio, meu irmão, então, um trabalho social, se colocar o social, pronto. Aí realmente é teologia da libertação na veia, né? Tem que ser, né? Porque você não pode falar de caridade e não ser da teologia da libertação. Católicos de verdade falam da doutrina, falam da fé, tem que defender a fé, tem que ter um apostolado realmente, né, de defesa da fé. Temos que ser cruzados. O católico tem esse espírito sempre, né? Outro elemento muito importante é o elitismo intelectual, né? São profundamente elitistas, principalmente do ponto de vista intelectual. Às vezes até do ponto de vista financeiro também, de ter dinheiro, enfim, essas coisas todas, se esquecendo da pobreza cristã, da pobreza evangélica. Mas tem uma espécie de elitismo intelectual. A pessoa acha que ela vai ser salva pelo tanto que ela conhece da doutrina. Meu irmão, devo repetir mais uma vez isso, ao que já disse em outra live, né? Não adianta estarmos na igreja verdadeira. Não adianta você estar na igreja verdadeira se você for soberbo como Satanás. Se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo, disse o Senhor. Ainda mais, né, São Paulo diz na sua carta aos Coríntios, né, o conhecimento incha, é a caridade que constrói.
né? Não é que o conhecimento é mau, não é que o conhecimento é ruim, mas a gente precisa tomar um cuidado. Aqueles que se dedicam à vida de estudos precisam sempre ter esse cuidado com o vício da soberba. E como a soberba é um pecado sorrateiro. Esse vídeo é principalmente para denunciar, de certa maneira, a soberba nesses grupos. Eu me impressionei, eu sempre me impressiono muito quando, às vezes, eu quebro aquela que é a primeira regra da internet, né? Nunca leio os comentários, mas como eu tenho um canal agora, eu preciso ler os comentários, né? E veja, é impressionante como as pessoas não conseguem perceber o quanto, mesmo num texto ali, algo escrito, a pessoa consegue passar, manifestar a soberba que existe no coração dela, né? Pessoas condenando os outros ao inferno, dizendo que fulano vai para o inferno porque é assim, porque é assado. Enfim, a pessoa se coloca, não é nem no lugar do Papa, né? Porque nem o Papa diz quem vai para o inferno. A pessoa se coloca no lugar de Jesus. Né? É impressionante isso. Vamos falar dos católicos jujubas em outro vídeo, né? Os tais, aqueles que adoram falar não julgueis, né? Não julgueis. Nunca leram um evangelho, um livro do evangelho, né? Nunca leram o evangelho de São Mateus, São Lucas ou algo assim, mas adoram falar não julgueis, né? Enfim, a pessoa não existe outro versículo na Sagrada Escritura do católico jujuba. Mas o católico jujuba nós vamos falar depois. Veja, cuidado com esse elitismo intelectual. Né? Ah não, porque eu li tantos livros, porque eu sei tal coisa, né? Pois é, meu irmão, olha que cuidado, viu? A velhinha do apostolado da oração pode estar fazendo mais pela igreja do que você, inclusive. Mas vamos continuar. Outra característica, né? Tem uma crítica destrutiva e uma falta de humildade. Já falamos aqui disso. Mas olha só, a pessoa vai na missa, ela participa da liturgia como uma espécie de censor, tá ali observando se o padre vai cometer algum erro, né? O católico é desse jeito, né? Ele fica ali observando se vai cometer algum erro, se o padre falhou um pouquinho ali no latim, né? Se ele vai na missa em latim, ou algum erro litúrgico mesmo, né? Se o coroinha demorou demais para levar a galheta ou o cálice, enfim, esse é o tipo católico. Fica ali preocupado com erros cometidos durante a celebração, principalmente do padre, né? Ah, se o padre errar. Aí, meu irmão, aí vem a crítica em cima, né? Que os padres não prestam, são mal formados e por aí vai. A pessoa nunca faz nada para ajudar na formação sacerdotal, mas vive reclamando dos padres, né? Enfim, a pessoa está preocupada sempre com a crítica e não está preocupada com a edificação da própria alma. Não vou nem falar, às vezes, da salvação da alma dos outros, mas nem mesmo da sua própria. A pessoa vai na missa, né, para ficar observando os erros cometidos. Outra coisa que é muito comum, o católico ele cobra uma coerência de vida, como se a pessoa estivesse na quinta morada, enquanto ele mesmo, né, quase, mal entrou no castelo, né? Mal está na primeira morada, mas ele está ali cobrando a coerência de vida do outro, né? Sempre como se o outro estivesse nas moradas superiores, né? Impressionante. Meus irmãos, uma regra geral, né? Normalmente nós vamos acertar se a gente seguir essa regra simples. Procure ser, né, benevolente com os outros e um pouquinho mais exigente consigo mesmo, né? Exigente consigo mesmo, mas benevolente com os outros. O católico faz o contrário, né? Ele é extremamente benevolente consigo mesmo, mas é de fato sempre exigente com os outros, né? Tem que ter uma coerência quase perfeita, né? Confissões, as confissões superficiais. A pessoa chega ali e lê, né, a listinha, que bom, né, que a pessoa, né, se deu o trabalho de examinar a consciência e escrever no papel. Mas a pessoa chega ali e começa a ler, né, os pecados como se fosse, sei lá, uma receita de bolo, né? Olha, 2 ovos, tantas colheres de trigo, às vezes a pessoa lê tão rápido que eu tenho vontade de gritar, gol! Né? A pessoa lê os pecados como se fosse qualquer coisa. A confissão é para a gente fazer com o espírito contrito. Não é que você vai também, né, o outro extremo, né? Ah, porque eu tenho que chorar na hora que estiver falando os meus pecados. Não, meu irmão, tem que dizer com o espírito contrito. Mas se a pessoa chega ali e começa a ler, né, quase uma oração em línguas, né? Fica difícil, né? Fica difícil, meu irmão. Então, assim, né, espírito contrito, entenda uma coisa, se você se confessa regularmente, o que o demônio quer é retirar, roubar sua contrição. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Ah, ele se confessa? Não tem problema. Vamos tornar as confissões quase inúteis, né? Às vezes pode até chegar à invalidade, né, da confissão,
porque você vai retirando, ele vai retirando aos poucos a contrição. A pessoa se confessa muito exteriorizada, né, se posso dizer desse modo. Então, simplesmente para cumprir um rito, de certa maneira, e não para de fato confessar os pecados. Como eu disse, você não precisa ficar, né, com o olhinho lacrimejando, nossa, eu fiz isso. Eu não. Às vezes a pessoa está comovida interiormente porque tem uma contrição realmente muito grande, e isso se manifesta desse modo, sem problema, né? Sem problema, né? Mas o ponto é, meus irmãos, né, a gente precisa confessar, né? Lembre que você está ali, né, confessando aquelas coisas que ofenderam a Deus. Então a gente não lê, né, a coisa simplesmente como se estivesse lendo, sei lá, uma lista, né, de uma receita de bolo, né? Pelo amor de Deus. Mas os católicos têm esse costume, né, esse hábito às vezes. Então, falta, às vezes é perceptível que falta um arrependimento. Por quê? Porque aos poucos a sua contrição vai sendo roubada, de certa maneira. Né? Trato a confissão como uma espécie de procedimento burocrático, né? É uma burocracia que eu tenho que aqui cumprir para eu poder comungar. Então eu vou confessar que é para eu poder comungar. Simplesmente por isso. Uma outra coisa ainda sobre a confissão é a maneira de tratar os pecados, né? Então, assim, quais são os piores pecados? Os pecados contra a castidade. A pessoa sempre coloca esses pecados acima de todos os outros. Porque, de fato, é o que normalmente mais humilham as pessoas, né? Os pecados em relação à pureza. Porém, a pessoa tem uma preocupação imensa com esses pecados e esquecem dos pecados relacionados à caridade. Inclusive o relacionamento com Deus, né, claro, mas também o relacionamento com as outras pessoas. Pesa muito na consciência os pecados de impureza, mas quase nada os pecados em relação ao amor ao próximo, por exemplo. A pessoa humilha os outros com muita tranquilidade, com muita facilidade, às vezes até reconhece isso como pecado, mas para ela o que pesa são os pecados de impureza. Né? Daí você consegue ver que a pessoa não consegue perceber, né, a relevância da caridade na nossa vida como católico, na nossa vida cristã. Então, os pecados de impureza estão acima, por quê? Porque a pessoa tem essa visão egocêntrica, né? Eu quero me sentir limpinho, bonitinho diante de Deus. E aí esse espírito farisaico muitas vezes, inclusive, impede a pessoa de vencer esse tipo de pecado, porque está sempre preocupada com a imagem que tem de si mesmo. Né? E aí o demônio se aproveita disso, porque olha só, é interessante que depois de um tempo, né, atendendo confissões, a gente começa a perceber como que o demônio vai fazendo, vai trabalhando na vida das pessoas. Né? Então a pessoa tem a soberba, que a faz ter uma visão elevada demais de si mesmo, e aí o demônio faz a pessoa cair, né? Não somente o demônio, é claro, o mundo, a carne, né, também, mas a pessoa cai nos pecados de impureza. Então essa pessoa que estava nessa montanha de soberba é derrubada. Né? Então a pessoa vai lá no chão, se sente horrível, se sente humilhada, né, por conta desses pecados. Né? E por que isso? Porque tem uma visão elevada de si mesmo. Basicamente é o seguinte, a pessoa é elevada nessa montanha de soberba, uma visão elevada demais de si mesmo. Né? E aí vem os pecados de impureza, que derrubam a pessoa, né? Dá aquele bandão, né? Enfia a cara da pessoa no chão. Né? E aí, com isso, vem a frustração muitas vezes por não conseguir vencer esse tipo de vício, ou seja, somados isso, soberba, impureza e frustração por não vencer esses pecados, isso é igual a ódio de si mesmo, a começar a detestar a si mesmo. É interessante que a gente vai percebendo isso, né? Com o passar do tempo, a gente vai atendendo confissão, a gente vai percebendo como que o demônio vai trabalhando. Né? Por quê? Porque é isso que o demônio quer. Ele quer que você odeie. Ele quer primeiro que você odeie a Deus. Isso ele consegue com o pecado mortal. Se você pecou mortalmente, há em você um ódio de Deus. Né? E aí, como consequência, você provavelmente está, de alguma maneira, instrumentalizando o outro ou fazendo algum tipo de mal ao outro. O pecado mortal muitas vezes está relacionado, né, à maneira como você trata as outras pessoas, ainda mais em relação à castidade, porque o outro é tratado como uma espécie de objeto, muitas vezes. Né? E aí, o que falta? Você já odeia a Deus, já odeia o próximo, agora só falta você odiar a si mesmo. Né? E o demônio vai procurando fazer isso com o quê? Com a frustração por não conseguir vencer esses pecados. Né? E por que vem essa frustração? Porque a pessoa tem uma visão elevada demais de si mesma, a soberba. Né? E é sempre derrubada com esse pecado.
Né? E aí essa frustração vai levando a pessoa a se odiar, a começar a detestar a si mesmo. Pronto. Né? O demônio depois disso pode dizer, pronto, a minha imagem e semelhança. Né? Porque é isso que os demônios são, né? Eles odeiam, né, a tudo. Né? Enfim, essa preocupação com a castidade ela é importante, a gente precisa da castidade. Sem a castidade a gente não ama de fato as pessoas. Porém, né, a castidade não é para nós nos sentirmos limpinhos, bonitinhos, né, cheirosinhos, né, diante de Deus, diante dos outros, para a gente se sentir, nossa, eu sou bom. Não, a castidade é para que a gente ame de fato as pessoas. Essa é a razão. Né? A razão também é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Então, a capacidade de enxergar, inclusive, Deus nos outros. Se você quer ser casto, né, simplesmente para se sentir limpinho, vai continuar nessa frustração, muitas vezes. Infelizmente, então, muitos católicos vão sofrendo em relação a isso. Por quê? Principalmente por causa da soberba. A soberba é a causa de muitos desses males. Né? É através dessa ferramenta, vamos dizer assim, que o demônio vai causando, né, realmente muitos danos, né, muitas coisas ruins nas almas. Vamos continuar as características dos católicos. Nós falamos então dessa pouca preocupação com a caridade. E normalmente justificam, os católicos justificam a agressividade deles em nome, né, de uma pretensa defesa da fé. Não, estou defendendo a fé. Né? Então as pessoas acabam cometendo calúnias, difamam os outros, atacam a boa fama das outras pessoas. Por que não? Porque eu estou defendendo a fé, porque fulano não presta, né? Porque padre tal não presta, porque padre tal é TL, padre tal é isso e aquilo, né? É um herege modernista e por aí vai. A pessoa não percebe que ela está cometendo uma série de pecados em relação à caridade, inclusive, né? Mas usa como justificativa sempre a defesa da fé. Estamos defendendo a fé. Né? Enfim, continuando, vamos terminar. Né? Existe uma espécie de isolamento também. Né? Consideram-se melhores do que os outros, desprezam sistematicamente quem não compartilha de sua visão de mundo. Né? Então, quem não vê as coisas como eu, pronto. Quem não vê do modo como eu vejo, pronto, esses aí não prestam, enfim. É o pessoal que só tem 2 neurônios, né? Eu costumo brincar, né? Eu concordo ou discordo, né? Então, a pessoa não consegue pensar além, né, disso, ela não consegue ir além disso. Se você não está no meu grupo aqui, é porque você está no grupo tal, acabou. Né? Infelizmente, tem esse tipo de visão de mundo também. Né? Adoram círculos fechados, né, onde eles podem ali, né, se encerrar de certa maneira com outros excêntricos que têm as mesmas ideias e paranoias também, os mesmos maneirismos. Né? Tem uma preocupação com a modéstia. E claro, é lógico que a modéstia é uma coisa boa, a modéstia é uma virtude, não é moda, né? Mas a pessoa tem uma preocupação excessiva com a modéstia. E todos aqueles que não estão vestidos de maneira modesta são então pecadores ímpios, né, do pior tipo, né? Sendo que às vezes a pessoa simplesmente ainda, né, não está naquele momento na sua caminhada. Né? Então é aquilo que eu falei em outro ponto, né? A pessoa exige uma coerência de vida automática para os outros. Né? Às vezes a pessoa acabou de chegar na igreja, acabou de se converter, aí ela ainda está usando brinco. Ainda tem, é lógico que ela vai continuar tendo as tatuagens, a pessoa tem tatuagem, e aí as pessoas ficam julgando, né? A pessoa, o cara ali que está usando brinco, enfim, sendo que ele acabou de chegar na igreja, né? Ele acabou de escutar o querigma, meu irmão, ainda vai vir a catequese, né? Mas não se tem paciência com os outros, não tem paciência com o processo de conversão dos outros, né? Esse vídeo é para tentar alertar as pessoas, né? Fazer um pouco um exame de consciência, de como nós nos comportamos como católicos. A gente não pode esquecer a humildade e a caridade. A humildade é a base do nosso edifício espiritual. Né? Sem a humildade, né, tudo vai abaixo, tudo vai abaixo. E a caridade cristã não pode ser esquecida. Eu preciso desejar a salvação da alma das pessoas. Né? E nós precisamos trabalhar por isso. Mas os católicos vivem, né, nesse espírito exclusivista. Às vezes tratam, inclusive, a igreja como uma espécie de distribuidora de serviços sacramentais. Né? É a história do comungue e saia correndo, né? Lá do Olavo de Carvalho. Comungue e saia correndo. Que tipo de catolicismo é esse? Né? Esse comungue e saia correndo, de fato, vai contra, né, esse espírito de comunhão, de fraternidade, de vida fraterna.
Aí teve alguém, né, que num dos comentários, né, em um dos vídeos, falou: Ah, padre, mas quando o Olavo falou comungue e saia correndo, ele estava falando isso para os seus alunos, né? Ele estava falando só no contexto dos seus alunos. E assim, eu lembro, eu vi o vídeo, tá, em que ele fala isso, e ele fala que ele aconselha isso porque os padres estão todos contaminados pelo modernismo, tem os padres TRs, enfim, e tudo mais, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu me pergunto, né? Os alunos do Olavo são tão inteligentes. E assim, eu não estou dizendo isso ironicamente não, tá? De fato, eles são, normalmente, os alunos do Olavo são inteligentes, né? Estudam bastante, enfim. Eu me pergunto que tipo de risco, né? Qual é o perigo que um padre modernista, herege, né? Vamos dizer assim, pode, né, ser para uma pessoa inteligente, uma pessoa que lê, uma pessoa que é formada, né? Que tipo de erro um padre, um simples pároco de aldeia como eu, né, pode transmitir que a pessoa não possa verificar, né, essa doutrina no catecismo da igreja, enfim. Então, para mim, isso não faz sentido. E também não faz sentido do ponto de vista do ser católico, né? A vida comunitária, ela não é uma coisa acessória na nossa vida. Ela não é uma coisa acessória, né, no ser católico. Nós vamos ter vida comunitária no céu, gente. Nós vamos conviver para sempre no céu, entendeu? E esse tipo de mentalidade do comungue e saia correndo leva as pessoas a viverem um catolicismo intimista, né? Até meio subjetivista, né? Uma coisa assim, não, é eu e Deus aqui e pronto. Isso tem um cheirozinho de protestantismo, inclusive. Tem um cheiro, né? Não vou dizer que é protestantismo, não, mas tem um cheiro de protestantismo. Você percebe que tem alguma coisa errada ali, porque não faz sentido, né? Os primeiros cristãos não viviam desse modo, né? Simplesmente na loucura pelo sacramento e pronto, eu quero saber do sacramento, tchau. Isso não é verdadeiro catolicismo, tá? Enfim, isso não é uma crítica para pronto. A partir de agora eu refutei o Olavo de Carvalho e pronto, nada do que ele escreveu presta. Não, pelo amor de Deus, já disse isso várias vezes. A gente consegue discordar em um ponto e concordar em outros, né? Eu mesmo faço lá o necrológio, recomendo o necrológio, né, para os meus catequizandos, né, enfim, e trabalho um pouco com isso, né, na minha paróquia, né? Então tem umas coisas que eu gosto, que eu acho interessante, né, mas a gente não é porque a gente acha interessante uma coisa ou outra que agora a gente vai concordar com tudo. E também não é porque a gente discorda de um ponto que agora pronto, nada presta, né? A gente pode ter mais de 2 neurônios, eu sei que eu já falei isso, mas eu vou continuar repetindo, né? Enfim, meus irmãos, não sejamos chatólicos, né? O principal ponto, o principal remédio para você não ser chatólico é procurar combater esse vício chamado soberba. Ele é bem sutil, ele é sorrateiro, mas ele está lá muitas vezes no nosso coração, né? Então a gente precisa, de fato, né, buscar a humildade, procurar ser humilde. A humildade é a verdade sobre nós mesmos, é encontrar a verdade sobre nós mesmos. Então, não ter essa visão elevada demais de si mesmo, né? Tomar esse cuidado, porque senão a gente acaba também afastando as outras pessoas. O católico, ele é um contra-testemunho, né? As pessoas estão procurando se aproximar da igreja, mas às vezes, imagina, tem encontra com um católico, né? Às vezes é um contra-testemunho, atrapalha até a conversão dos outros. Então, que, né, nós possamos aí buscar ser mais humildes e mais caridosos uns com os outros.